você que está em casa, alô você que está aí, que não esquece que tem que estudar, porque o Enem vem aí ainda assim, tem que ficar em casa, nós não vamos deixar você sozinho não. É isso aí, nós estamos juntos durante esse período. Vamos colocar a cabeça para pensar. Para isso a gente preparou uma sériezinha de exercícios para vocês. Vamos fazer juntos. A dica é: dê um pause antes da resolução do exercício. Tente você resolver com o que você lembra, com o que você sabe. E logo na sequência você entra no play vendo a resolução detalhada por nós aí, ok? Tamo junto, galera. Valeu, vamos trabalhar, não vamos deixar a bola cair não. O Enem vem aí. Abraço. Muito bem, vamos ao nosso primeiro exercício. O exercício então diz o seguinte para nós: a química é uma ciência que estuda as transformações e a composição de toda a matéria. O termo matéria pode ser substituído por corpo ou objeto de acordo com a situação que estivermos analisando. Se estamos estudando a composição de uma porção limitada, um pedaço ou uma parte da matéria, por exemplo, estamos estudando um corpo. Já se estivermos estudando a composição de uma porção da matéria que possui uma utilização específica para o homem, estaremos estudando um objeto. Dentro dessa perspectiva, marque a alternativa que apresenta, respectivamente, exemplos de corpo, matéria e objeto. Então, a primeira coisa, vamos ver de que exatamente o exercício está falando. Olha lá, ele começa dizendo a definição de química. O que é química? É uma ciência investigativa, né? Que tem como foco de estudo o quê? A matéria. Mas o que seria matéria? A primeira definição que a gente tem que buscar quando a gente está estudando química. Olha aí, ó. Matéria vai ser tudo aquilo que apresenta massa e volume. Ok, mas o que seria massa e o que seria volume? Como nós poderíamos definir essas duas grandezas? Olha aí, ó. Massa vai ser tudo aquilo que sofre a ação da força da gravidade, gerando peso. Né? A gente pode mensurar a massa em miligrama, em grama. E volume? Volume já seria o espaço que a matéria ocupa, o espaço ocupado por essa massa da matéria, que pode ser medido em centímetro cúbico, que é a mesma coisa que mililitro, que pode ser medido em litro, que corresponde a 1000 mililitros, não podemos nos esquecer desses detalhes. Mas o exercício ele vai além desse conceito do que compõe a matéria. Ele usa duas definições importantes. Olha, primeiro ele fala aí, ó, que corpo vai ser uma porção limitada da matéria. Pergunta para nós o que seria corpo logo na sequência. E depois ele define, olha, um objeto, falando que o objeto seria uma porção da matéria utilizada pelo homem para alguma finalidade. E por último ele questiona, olha lá, ó, dentro dessa perspectiva, marque a alternativa que apresenta respectivamente exemplos de matéria, corpo e objeto. Então, dentro desse contexto, vamos analisar o que o exercício colocou nas alternativas. Ele colocou vento, ar e ar comprimido. Vamos começar a nossa análise falando a respeito do ar. O que é ar? Ar vai ser matéria por quê? Simplesmente porque ar ocupa um volume, ocupa um lugar no espaço, e em função de ocupar esse lugar no espaço, esse volume, ele vai apresentar uma massa. Na sequência, o vento já seria o quê? O vento já seria um corpo. Por quê? É uma porção delimitada do ar, uma porção delimitada da matéria. Né? E o ar comprimido já seria um objeto, por quê? Porque ele é uma parte da matéria e, como um ar comprimido, ele serve para uma finalidade de uso humano. Qual finalidade seria essa? Por exemplo, encher o pneu de um carro. Né? Então, de acordo com essa análise, nós podemos entender, olha, que matéria, corpo e objeto estão na alternativa A, que traz exatamente essa sequência dessas grandezas. Dessa maneira, a gente encerra o nosso primeiro exercício. Fala, galera! Vamos ao nosso segundo exercício. Olha aí, esse exercício já vai falar a respeito de densidade para nós. Nós vamos discutir a relação entre a massa e o volume. Então, vamos começar a conversar. Vamos dar uma olhada no exercício aí. Fala o seguinte para nós, ó.
Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio, de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. A massa de mercúrio contido no vidro é de quanto? É o que ele quer saber. Então vamos entender isso aí. Primeira coisa, a gente viu no exercício anterior que química é a ciência que estuda a matéria, e matéria é tudo aquilo que apresenta massa e volume. Então vamos recapitular esses dois conceitos. Olha aí, ó. Se a gente relacionar a quantidade de matéria em massa que cabe dentro de um volume, a gente tem uma nova grandeza essa que nós vamos chamar de densidade. Então, o que é a densidade? A densidade ela é o quanto de massa que nós vamos conseguir colocar dentro de um volume. E, normalmente, a densidade é mencionada em unidade. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse cubo. Ó. Ele tem 1 centímetro de aresta. Significa, então, que o volume, o espaço que esse cubo vai ocupar é de 1 centímetro cúbico. E aí vai uma dica, né? 1 centímetro cúbico é exatamente a mesma coisa que 1 mililitro. E é exatamente com essa informação que o exercício começa. Ele fala pra gente, ó, se a gente tiver 200 cubos iguais a esse. Por quê? Ele está falando que o vidro contém 200 centímetros cúbicos. E aí ele pergunta qual a massa que vai caber dentro desse cubo, que equivale a 200 vezes esse, se a densidade do mercúrio, que é um metal líquido, foi igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, ó, ele está dizendo para nós quanto de massa cabe num cubo de 200 centímetros cúbicos. E quer que a gente diga se esse cubo tivesse, quanto de massa a gente conseguiria colocar se no cubo de 1 centímetro cúbico a gente consegue colocar 13,6 gramas. Então, ó, de que maneira nós vamos raciocinar? Dá uma olhadinha, ó. A gente sabe que o volume do nosso cubo é agora de 200 centímetros cúbicos. E ele disse que a densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, se a gente tivesse um cubo de 1 centímetro cúbico, dentro dele nós conseguiríamos colocar 13,6 gramas de mercúrio. Mas ele diz para nós que o cubo é de 200 centímetros cúbicos e pergunta exatamente, olha aí, qual a massa que a gente vai conseguir colocar de mercúrio dentro desse cubo. Podemos fazer de duas maneiras o exercício. Ó, primeiro, aplicando a formulinha, densidade é igual a massa sobre volume, que quer dizer o quê? Densidade é igual a massa que cabe dentro de um volume. Olha lá, ó. Ele deu para a gente a densidade, ele deu para a gente o volume, é fazer uma expressãozinha matemática, né? O que nós vamos fazer é multiplicar os 200 centímetros cúbicos vezes 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ó. Ou a gente poderia aplicar uma regrinha de 3. Ó. Se em 13,6 gramas de mercúrio cabem em 1 centímetro cúbico, quando a gente tiver 200 centímetros cúbicos de mercúrio, então nós vamos ter uma massa M que vai ser igual a 2.720 gramas. Só que todas as respostas apresentadas, reparem, elas estão em quilograma. Então, aí nós vamos aplicar uma outra regrinha de 3. Olha lá, ó. Nós sabemos que 1.000 gramas é a massa de 1 quilograma. Portanto, se nós temos 2.720 gramas, nós vamos ter x quilogramas. Isso vai dar 2,42 quilogramas e vai colocar para nós a resposta do exercício na letra C. Tá aí mais um exercício para vocês. Fala, garotada, vamos então para o nosso terceiro exercício. Olha aí, ó. O exercício ele trata exatamente da mesma coisa que o anterior, ele fala a respeito da densidade, vai relacionar a massa com o volume, mas ele traz uma abordagem um pouquinho diferente. Então vamos dar uma olhada aí. Pergunta: qual a densidade em gramas por centímetro cúbico? Ou seja, ele está pedindo da gente, quando a gente tiver um volume desse de 1 centímetro cúbico, um cubo desse, quantos gramas vão caber dentro desse 1 centímetro cúbico? E aí ele coloca para nós dados, ele fala de uma solução de volume igual a 5 litros. Então ele dá para a gente o volume total. Qual que é o volume? 5 litros. E a massa que cabe dentro desse volume de 5 litros, segundo o exercício, é uma massa de 4.000 gramas. Então, ó, qual a densidade de uma solução de volume igual a 5 litros
e massa igual a 4.000 gramas. É o que o exercício perguntou para nós. Qual vai ser então o nosso raciocínio? O que o exercício nos mostra? Ó, que o volume é um volume de 5 litros. Só que aí a gente tem que tomar cuidado porque ele pede a densidade em gramas por centímetro cúbico. Então a primeira coisa que nós temos que raciocinar, ó, é com a transformação. Nós sabemos que 1.000 mililitros é o volume que equivale a 1 litro. Portanto, se nós temos 5 litros, nós vamos ter um volume X. E aí, lembrando de novo, olha lá, ó, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Portanto, se nós temos 5.000 mililitros, nós podemos dizer que o nosso volume é de 5.000 centímetros cúbicos, ok? Na sequência, olha, a gente vai pensar que a massa dada pelo exercício é uma massa de 4.000 gramas. Aí é relacionar através de uma regra de 3 ou simplesmente aplicar na formulinha. Ó, nós sabemos que densidade é massa sobre volume. Se a massa que nós temos é de 4.000 gramas e o volume que nós temos é de 5.000 centímetros cúbicos, né, o que equivale a 5 litros, 5.000 mililitros, como 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico, nós então temos 5.000 centímetros cúbicos. Aí a gente chega à densidade pedida pelo exercício, que vai ser igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico, confirmando mais uma vez o quê? Que a densidade ela corresponde à relação de massa que cabe dentro de um volume específico. Então, nosso gabarito, olha, está aí na letra B. Muito bem, galera. Vamos para o quarto exercício da nossa lista. Vamos finalizar esse papo a respeito de densidade aí, ó. Mais uma vez, reafirmando aquilo que a gente está falando o tempo inteiro. Então, o exercício fala o seguinte para nós. Vamos lá. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será de... E ele pede para nós. Então, de novo, olha lá, ó. Toda aquela relação entre massa e volume está sendo dado. O exercício ele fala para nós aí, ó, que uma solução, primeiro o que é uma solução, né? É uma mistura homogênea em que a gente tem uma substância dissolvida em outra. E ele fala aí, ó, que foram usados 30 gramas de um sal qualquer, de uma substância que foi dissolvida, em 300 gramas de água. Então, o que a gente tem? A gente tem a massa de água e a gente tem a massa do sal que foi misturado na água. Consequentemente, a gente tem a massa da mistura homogênea, a massa da solução, que é de 330 gramas. E aí ele fala para nós, qual é o volume ocupado por esses 330 gramas de solução? Olha lá, ó, ele diz na sequência, ó, o volume ocupado é de 300 mililitros, é de 300 centímetros cúbicos, é de 300 cubinhos desse aí. Em 300 cubinhos desse, a gente consegue distribuir 330 gramas dessa mistura. Então, o que a gente vai fazer na sequência? Olha lá, ó. Calcular qual é a densidade dessa solução, qual é a densidade dessa mistura em gramas por mililitro, ok? Então, analisando isso aí, ó, a densidade corresponde ao quanto de massa que cabe dentro de um volume. O exercício disse para nós, ó, nós conseguimos colocar 330 gramas dessa solução no volume de 300 mililitros. Então, nós vamos ter aí, ó, relação. Dessa forma, olha, nossa densidade vai dar quanto? Olha aí, 1,1 grama por mililitro. Também dá para fazer por regra de 3, olha lá, ó. A gente percebe, ó, que a gente pode relacionar a massa de 330 gramas com 300 ml. Consequentemente, nós vamos ter o X relacionado a 1 grama, que vai chegar também a 1,1 grama por ml. Mais um, daqui a pouco vamos fazer outro. Vamos então ao quinto exercício da nossa listinha, um exercício que mais uma vez fala a respeito de densidade. Vamos para o exercício, então vamos ver o que ele está falando. Olha aí. Uma solução aquosa foi preparada dissolvendo-se certa massa de hidróxido de sódio, NaOH, em 600 ml de água, originando um volume de 620 ml. Qual será a massa do soluto presente nessa solução? Dados a densidade da solução igual a 1,19 gramas por mililitro e a densidade da água igual a 1 grama por mililitro. Então vamos começar a pensar aí, ó.
Primeiro ele fala de uma solução aquosa. Se uma solução é uma mistura homogênea e ele está falando que ela é aquosa, significa que um componente dessa mistura vai ser a água. E na sequência ele diz, foi preparada com certa massa de NaOH, esclarecendo qual é a segunda parte dessa mistura. Então, nós vamos ter uma mistura que é constituída por água e por hidróxido de sódio, NaOH. Diz para nós que o volume de água utilizada foi de 600 mililitros. E o volume da mistura, depois que o NaOH foi adicionado, foi um volume de 620 mililitros. E aí pergunta qual massa de NaOH que foi utilizada nesse preparo, dando as densidades. O que nós temos que raciocinar em primeiro lugar? Que uma solução ela é formada por mais de um componente químico. Quais são os componentes químicos da nossa solução? Primeiro, a água é uma solução aquosa. Segundo, o NaOH que ele disse que acrescentou. O exercício diz para nós que o volume de água é de 600 mililitros. Pergunta para nós qual é a massa de soluto que é usada nesse preparo. E logo depois, diz para nós que o volume da solução é de 620 mililitros, especificando qual que é a sua densidade. Aí eu raciocínio com a formulinha. Densidade é igual a massa sobre volume. Nós temos a densidade, nós temos o volume e procuramos a massa. Não a resposta do exercício ainda, mas a massa que tem a solução. Hidróxido de sódio mais H2O. Então, fazendo a multiplicaçãozinha aí, né, 1,19 gramas por mililitro vezes 620 mililitros, nós vamos chegar a uma massa de solução que é de 737 gramas. A massa da solução, mas solução é água mais NaOH. Ah, mas eu não sei a massa de NaOH. Mas a gente consegue dizer qual que é a massa de água utilizada no preparo dessa solução, porque nós temos a densidade da água. Vamos raciocinar de cabeça. A densidade da água é de 1 grama por mililitro. Significa que em cada 1 mililitro de água nós temos 1 grama de água. Consequentemente, se nós temos 600 mililitros de água, nós vamos ter de água 600 gramas. Então, nós sabemos qual é a massa total da mistura, conhecemos qual é a massa de um dos componentes dessa mesma mistura. Com esses dois fatores, a gente descobre, usando uma diferença, qual que foi a massa de NaOH utilizado no preparo dessa mistura. 737,8 gramas a massa da solução, menos 600 gramas a massa de água utilizada no preparo dessa solução, gera uma massa para nós de NaOH que foi de 137,8 gramas, colocando para nós nessa questão o gabarito na letra B. Olha aí, um exercício um pouquinho mais de um pouquinho mais de raciocínio, mas vocês todos percebem que não tem nada de complicado nele. Muito bem, meninos. Vamos a mais um exercício. Agora falando daquela ideia de construção da compreensão humana a respeito do que vem a ser o átomo, através dos modelos atômicos. Então vamos ao exercício. Olha lá, ele fala para nós. Associe a coluna da esquerda, que descreve os modelos atômicos, com a da direita, que se encontram os cientistas que as propuseram. Então, primeira coisa, vamos lembrar quem são os três cientistas na coluna da direita. O primeiro é o Rutherford, depois o Dalton e na sequência o Thomson, apresentados pelo exercício. Vamos então lembrar cronologicamente quem foram esses pesquisadores e quais foram as suas propostas. Olha, o primeiro deles a propor alguma coisa em termos de estrutura atômica foi o Dalton, fundamentado aí nos princípios de Lavoisier, né? Nas leis da conservação das massas. Ele propôs que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e que toda a matéria seria formada por esse tipo de partículas. Em seguida, Thomson, usando os modelos dos tubos de raios catódicos, levando em consideração a ampola de Crookes, ele conseguiu provar a existência das partículas elétricas na estrutura do átomo. Então, o que o Thomson fez foi colocar cargas nas esferas propostas pelo Dalton. Ele disse que o átomo seria uma esfera dotada de massa positiva em toda a sua extensão e incrustada por cargas negativas, suscitando inclusive a ideia do modelo atômico do pudim de passas. Para ficar mais fácil da gente entender, a gente gosta do panetone, né? Uma bola de panetone redonda com frutas cristalizadas misturadas ali no meio, que são os elétrons, as cargas negativas propostas pelo Thomson.
E melhorando o modelo atômico de Thomson, né, fazendo a projeção de partículas alfa em uma lâmina de ouro, o Rutherford propõe a ideia de átomo com núcleo e eletrosfera. Como é que era o modelo atômico? Em que experimento fundamentou Rutherford? Se fundamentou Rutherford para propor o seu modelo? Olha lá. Primeiro, ele propôs um modelo experimental em que haveria projeção de partículas alfa dotadas de carga positiva e com massa em uma lâmina de ouro. Ou contradizendo o que esperaria o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico de Rutherford previa que as partículas alfa atravessariam a lâmina de ouro, que não aconteceria no modelo de Thomson. Então, o Rutherford começou a pensar que o átomo não seria mais uma esfera maciça em toda a sua extensão. Imagine aquele panetone redondo. Se a gente concentra toda a massa do panetone num centro muito pequenininho e as frutas cristalizadas começam a girar em torno desse núcleo pequenininho. Está concebido aí, ó, o modelo atômico proposto pelo Rutherford. Por quê? Porque o átomo de Rutherford ele não trazia aí, ó, esferas maciças como podia esperar o Thomson. Na verdade, o átomo de Rutherford ele era formado, olha, por uma ideia de elétrons, partículas negativas girando em torno de um núcleo central positivo que iria concentrar a maior parte, quase que absoluta, da massa do átomo. As partículas alfa que passavam por essa região periférica, a eletrosfera, elas atravessavam direto o átomo, então elas conseguiam atravessar a lâmina de ouro. Aquelas que passassem próximas à região central ou em rota de colisão com essa região sofreriam então desvio em sua trajetória. Então agora vamos analisar as alternativas e ver o que isso vai levar para nós de resposta no exercício. Olha lá, ó. A letra A fala: átomos são partículas esféricas, maciças e indivisíveis. Quem falou isso? Quem falou isso foi John Dalton, né? Depois na letra B, ó, o átomo é formado por uma pasta positiva recheada por elétrons de carga negativa. Quem propôs a ideia de partícula elétrica foi o Thomson. E na sequência, a letra C diz: o átomo é formado por um pequeno núcleo denso e positivo e por elétrons que giram em torno desse núcleo. Quem falou isso já foi Rutherford, por isso exatamente o gabarito da nossa questão está apresentado aí, ó, na letra B, em que A é Dalton, B é Thomson e C, Rutherford. Fica aí então mais um exercício para nós, para a gente recordar a questão dos modelos atômicos. Muito bem, vamos a mais um exercício, esse falando especificamente a respeito do modelo atômico de Rutherford. O exercício diz para nós o seguinte: Ernest Rutherford fez diversos experimentos para propor sua teoria atômica. O mais famoso experimento constitui no bombardeamento de um feixe de partículas alfa em uma fina folha de ouro. A partir desse experimento, ele evidenciou que, então, como era aí o experimento do Rutherford? Rutherford, dentro de uma caixinha de chumbo, ele colocou polônio radioativo, porque ele sabia que o polônio radioativo era emissor de partículas alfa, partículas dotadas de carga positiva e com massa. Ao projetar essas partículas na lâmina de ouro, a observação de Rutherford foi que a maioria quase absoluta das partículas permaneciam com sua rota de trajetória, sem sofrer desvio. Algumas poucas partículas sofriam então um desvio de trajetória, mostrando que no átomo, ao contrário do que dizia Thomson, a maior parte dele não seria dotada de massa positiva. Ao contrário disso, só uma região central poderia apresentar o desvio provocado nas partículas. Olha, analisando o experimento sob um outro ponto de vista, o Rutherford ele observava que ao colocar a lâmina de ouro na frente das projeções de partícula alfa, elas não tinham desvio de trajetória. Isso comprovava para o Rutherford que o átomo ele tinha uma região central dotada de massa positiva e uma região periférica negativa com massa desprezível, com partículas que orbitavam desordenadamente ao redor do núcleo, essa região central. Nome do modelo, modelo atômico planetário. Se você quiser imaginar esse modelo, basta pensar no modelo de Thomson, o modelo do pudim de passas, do panetone redondo,
tendo toda a massa do panetone sendo comprimida a uma região central, onde permanecia a carga positiva, e com todas as frutas cristalizadas girando em volta, como nós já falamos. O modelo atômico do Rutherford recebe, então, em função disso, o nome de modelo atômico planetário, e ele pode ser visto numa animação que fica bem interessante de analisar, que nos faz entender que a maior parte do átomo é, na verdade, formada por imensos espaços vazios, né? Nós temos uma relação calculada por Rutherford em que o núcleo ele fica 10.000 vezes, ele é 10.000 vezes menor que o átomo em toda a sua extensão, mais ou menos proporcionalmente colocando como se a gente tivesse um grão de arroz cru no meio do Maracanã. Esse grão de arroz cru seria aí o núcleo do átomo, concentrando a maior parte da massa dele, a carga positiva, e o resto do Maracanã inteiro, em órbitas desordenadas, estariam colocadas partículas de carga negativa com massa desprezível em relação ao átomo. Então, analisando as alternativas, o que a gente pode encontrar, de que maneira a gente pode lidar com elas? Olha lá, ó. A letra A do exercício fala o seguinte: o átomo de Rutherford era indivisível? De jeito nenhum, o átomo de Rutherford era divisível, foi o primeiro modelo a propor a divisibilidade atômica, foi o modelo de Rutherford. Letra B. O átomo contém imensos espaços vazios. Contém? De fato. O átomo contém imensos espaços vazios, que são os espaços na eletrosfera que não estão sendo ocupados pelos elétrons enquanto eles se encontram em movimento. Letra C. O modelo proposto por Dalton estava correto. O que propôs Dalton? O átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Ao contrário do que disse Dalton, disse Rutherford. Os elétrons existiam, não, quem afirmou isso foi Thomson. E os elétrons, essa alternativa pode dar dúvida, os elétrons nos átomos giram em torno do núcleo. Eles giram em torno do núcleo? Se a gente pensar em giro como um movimento circular, não. Eles se colocam em movimento desordenado ao redor do núcleo. Essa é a crítica a essa alternativa, que pode sim gerar dúvida. Por isso o gabarito da questão fica aí, ó, na letra B. Muito bem, vamos a mais um exercício. O exercício 8 diz o seguinte para nós: a emissão de radiação eletromagnética, luz, dos corpos com um aumento de temperatura ocorre quando elétrons excitados retornam para níveis energéticos inferiores. Assinale a alternativa que relaciona o modelo atômico com esse fenômeno. Então vamos lembrar? Quem foi o pesquisador que trabalhou com a emissão de luz, com a emissão de radiação de luz? Foi Rutherford? Foi Rutherford? Não foi Rutherford, foi Bohr. O Bohr, ele na verdade, ele foi discípulo do Rutherford. Por isso o modelo atômico do Bohr também pode ser chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Olha aí. Porque, na verdade, o que o Bohr fez foi pegar o modelo atômico do Rutherford, pôr ordem na casa na eletrosfera e dizer que a eletrosfera ela iria ser dividida em camadas e que cada camada, que era em número de 7, ia receber uma letra como nome. A primeira camada seria chamada camada K, a segunda camada L e aí por diante, M, N, O, P e Q. E o importante é que quanto maior o número da camada, ou seja, quanto mais externa for essa camada, maior a energia que o elétron tem que ter para estar nela. Então, ó, a camada 1, que está mais interna na estrutura do átomo, ela tem o quê? Menor conteúdo de energia nos elétrons que estão girando nela. Já a camada 7, que é a última camada, os elétrons eles vão ter grande quantidade de energia ao girar nela. E à medida que vai se tornando mais externa, os elétrons vão tendo que ter mais energia para ficar nessas camadas. Por isso que surge a ideia do salto quântico proposta por Niels Bohr aí, ó. Que ele falou, se o elétron está numa camada, ele vai ficar nela, igual esse aí que está girando nessa camadinha aí, ó. Ele vai ficar nela até que alguma fonte de energia externa, e o Bohr usou eletricidade no experimento dele, é fornecida. Que energia é essa? A quantidade de energia que falta para o elétron chegar numa próxima camada.
Então, ó, se o elétron na primeira camada tem 5 de energia, e para ele estar na segunda ele tem que ter 7 de energia, nós temos que dar para esse elétron 2 de energia, porque se ele está na primeira camada ele já tem 5. Então, para completar 7, que é o que ele precisa para estar na segunda camada, vamos falar aí tirando valores de trás da orelha, ele precisa receber 2, porque aí recebendo esses 2, ó, ele vai para a camada mais externa, só que ali não é a casa dele. É igual a gente quando viaja. A gente viaja, mas aí a gente faz o quê? Volta para casa logo depois. Depois que gasta o quê? Dinheiro, energia, passeia, não é verdade? Viajar é assim, o elétron ali na outra camada ele está viajando, não é a casa dele. Então o que, que vai acontecer? Ele vai liberar de novo a energia que ele recebeu, aqueles 2 que a gente conversou antes, e vai voltar de novo para a camada dele, liberando energia agora na forma de quê? Na forma de luz, de onda eletromagnética, que o Bohr conseguia visualizar. Então, o Bohr consegue comprovar exatamente essa ideia. Ó. Quando o elétron ele sai da camada dele e vai para uma camada mais externa, ele realiza um salto quântico progressivo. Quando esse mesmo elétron sai da camada que não é a dele e volta de novo para a camada dele, ele libera energia na forma de luz com o nome de fóton, realizando um salto quântico regressivo. O conjunto dos dois, ó, quando o elétron sai, vai para uma camada mais externa. Depois, quando o elétron volta para a camada dele, o salto quântico progressivo mais o salto quântico regressivo recebe o nome de salto quântico. E é exatamente a respeito disso que o exercício trata. Olha lá, ó, vamos ler então as alternativas. Ele fala o seguinte, ó, o modelo de Rutherford-Bohr, no qual os elétrons movem-se ao redor do núcleo em órbitas bem definidas. Ó, isso está de acordo aí com o modelo dele. Olha lá, ó, gabarito da questão. Mas vamos ver o que, que tem aí, ó, de errado nas outras. Vamos comentar, ó. Letra B fala, o modelo de Rutherford, no qual o feixe de partículas alfa que atravessava uma lâmina fina de ouro causa a excitação dos elétrons. Não, o que o Rutherford provou com o experimento dele foi a divisibilidade do átomo, foi que o átomo tinha núcleo e eletrosfera, né? Mas ele não analisou luz, ele analisou o comportamento de partícula radioativa. Letra C, modelo de Thomson, no qual o aumento da temperatura faz com que os elétrons sejam ejetados dos átomos formando um íon colorido. O que o Thomson provou não tem nada a ver com luz, tem a ver com emissão elétrica. Né? Ele provou a partícula elétrica, é modelo do pudim de passas, não tem nada a ver com emissão de luz. Letra E, o modelo conhecido como pudim de passa, que a gente acabamos de falar dele, né? No qual os elétrons estão distribuídos no interior de uma esfera carregada positivamente. Esse é o modelo de Thomson, então por isso lá nosso gabarito está aí na letra A, ok? Mais um exercício legal, a gente se vê em breve e aí a gente se abraça. Um abraço.